Então, hoje estamos aqui com um tema a respeito das benesses do Natal, a importância de Jesus e o significado realmente do Natal para as nossas vidas. Hoje estamos todos convidados para essa festa, a festa de aniversário de Jesus. Interessante que Jesus ele não pede presente algum. Quer dizer, o que ele espera de nós é que nós consigamos atingir a transformação moral necessária para que sejamos pessoas melhores. Ele nos deixou a célebre frase, amar ao próximo como a nós mesmos, e a Deus sobre todas as coisas. Ele resumiu todos os ensinamentos anteriormente ditos nessa frase. Para a gente conquistar esse caminho de amor, requer bastante esforço, bastante luta, principalmente lutas interiores. Precisamos olhar para nós mesmos nesses instantes, principalmente nesses momentos em que a Terra passa por essa conhecida transição planetária do qual o Espiritismo vem anunciando há um bom tempo, mas que à primeira vista a gente percebe, olha e observa que talvez não estejamos necessariamente em uma transição, porque tudo às vezes parece tão nebuloso, tão difícil. A gente às vezes acha que está inserido em um momento de trevas, mas temos que parar para observar com mais calma, com mais tranquilidade, que o mundo realmente não está caminhando de maneira desgovernada, porque existe um governador. O governador é Jesus. Antes mesmo da Terra ser fundada, antes mesmo de existir o planeta Terra e seus habitantes, Jesus já era um ser supremo, de muito conhecimento, de perfeição moral. E assim sendo, em um planejamento de constituição desse planeta para abrigar inúmeras almas num processo de caminhada constante, Jesus, então, planejou cada etapa. O seu anúncio de sua vinda fora dado há muito tempo. Os profetas já vinham dizendo, anunciando a sua chegada. Isso quer dizer que a reencarnação de Jesus no planeta Terra não foi uma simples ou mera ocasião, mas foi de planejamento de milhares de anos. Jesus sabia o que estava fazendo, teve os seus anunciantes, e sua chegada foi marcada pela simplicidade. Os judeus esperavam um descendente de Davi que trouxesse toda a pompa e, através das guerras e da dominação, desse a independência a um povo. Mas eis que aparece Jesus em uma manjedoura, dando já o primeiro exemplo de humildade para a humanidade. Estamos aqui com a mensagem de Natal extraída do livro Antologia Mediúnica, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. São várias mensagens nesse livro, e uma das mensagens, o número 17, intitulada Natal, pelo Espírito de Emmanuel. Já começa com a passagem de Lucas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Capítulo 2, versículo 14. No capítulo 2, Lucas narra a chegada de Jesus Cristo à terra. José foi convocado, assim como outros tantos judeus, para o censo de Augusto, César Augusto, em Belém. Então ele teve que se dirigir de Nazaré para Belém, porque naquele tempo o censo não era como hoje. As pessoas não iam às portas perguntar quantas pessoas habitavam na casa, mas todos aqueles eram convocados às suas cidades natais para lá se registrarem. Naquele tempo, as mulheres não eram contabilizadas, só os homens. Mas José, na sua missão de protetor de Maria e de Jesus, para que se desse a vinda de Jesus em segurança, poderia muito bem deixar Maria em Nazaré e seguir para Belém para ser contabilizado, digamos assim. Mas ele preferiu, pela sua proteção que ele devia a Maria, ele preferiu levá-la junto. Maria estava grávida já perto
de dar à luz. Nesse instante, quando ele chega em Belém, a cidade, por estar muito cheia por conta desse censo, todos regressavam a Belém para poder ser contados, não achou hospedagem e foi parar, então, em uma estrebaria, que no Evangelho de Lucas diz ser uma forma de construção meio que entranhada em uma gruta. E lá, Maria foi ter a luz em uma manjedoura, que é como se fosse uma baia onde se alimenta animais, forrada com palha. Então aí fica a primeira lição do Mestre da humildade. Mas a gente pode perceber nesses instantes do nascimento do Mestre que não havia, apesar de toda a precariedade da situação, não há relatos nenhum de angústia, de tristeza ou de revolta por parte de José ou Maria, onde eles se encontravam sozinhos para, naquele instante, ter o nascimento de seu primeiro filho. Uma observação é que Maria devia ter por volta de abaixo dos seus 20 anos. Muitos dizem a Virgem Maria, como se Jesus tivesse vindo à Terra por meios diferentes dos quais todos nós viemos. Mas Jesus, em sua plena sabedoria, não iria vir por um caminho alheio ao que toda a sociedade é composta. Ele não precisaria romper as leis da humanidade. Elahá nos conta que, segundo os estudiosos, o termo virgindade se referia a todas as meninas solteiras da época, todas as jovens solteiras. Então a gente poderia considerar virgem e jovem sinônimos. A gente sabe que com o decorrer dos séculos as palavras vão ganhando novas conotações, novos significados, e se tratando de uma cultura de 2000 anos atrás, muito facilmente poderíamos levar a determinados equívocos. Mas, enfim, a gente pode considerar pelo Espiritismo que Maria não era virgem. Simplesmente teve o filho nos meios da concepção natural. Só mesmo uma informação para a gente poder entender como o Espiritismo pensa a respeito. Mas voltando, então, ao texto aqui agora, Natal, pelo Espírito Emmanuel, ele segue dizendo: as legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer ação de reajuste violento. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Como a sociedade esperava um Jesus, a sociedade da época dos judeus esperava um Jesus, um ser que viesse para a guerra, para a dominação, Jesus veio apresentar em seu primeiro sermão, que foi o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, tudo aquilo que se tornava ao contrário daquilo que as pessoas esperavam para o Messias. Então ele apresentou pobre de espíritos, bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os que sofrem perseguições, bem-aventurados os que injuriam, os que vos injuriam e aqueles que te perseguem em meu nome. E assim sendo, Jesus trouxe a paz, trouxe o amor ao próximo, tudo bem diferente do que se tinha anteriormente, baseado na lei de Talião, na lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentio inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho, do dente por dente, encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. E no seu percurso, Jesus não desperdiçou uma só palavra. Ele só abria a boca para educar. Ele não deu um passo em falso. E toda a sua atitude era exemplo.
Homens e animais, assombrados até a luz nascente, na estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível. Segue Emmanuel. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. Se renovaria a ponto de termos antes de Cristo e depois de Cristo. Uma observação interessante que a gente pode fazer. Cristo, quando nasceu, os pesquisadores indicaram que ele não nasceu necessariamente no ano zero de Cristo. Então, Cristo nasceu antes de Cristo. Porque no tempo nesse tempo aqui, no censo que eu citei, ele tem a história dele grafada nos livros, nos registros. E esse censo aconteceu 6 anos antes do nascimento do Cristo. 6 anos antes. E o perseguidor de Cristo que queria matá-lo, me lembra o nome? Herodes. Herodes, que queria matá-lo, morreu 4 anos antes de Cristo. Isso quer dizer que, quando ele queria matar Jesus Cristo tinha por volta de 1 ano e meio a 2 anos. Então, se ele morreu 4 anos antes de Cristo e o censo do qual Maria nasceu foi há 6 anos, estamos em que ano? 2029, né? Estamos em 2029. O futuro já chegou. Só observação. Seguindo com Emmanuel, o algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. E olha só como Jesus revolucionou. Amai os seus inimigos. Isso é uma revolução. Porque se amar ao próximo, a identificação de próximo já era meio complexa, porque muitos consideravam o próximo apenas aquele da sua casta. Então, o meu irmão, minha mãe, meu pai, meu tio, meus primos são meus próximos, mas todo o resto não é próximo algum. Então, eu preciso amar somente esses aqui do meu convívio. Jesus ampliou esse entendimento do próximo. Só que Jesus foi além, amar aos inimigos. Isso até hoje em dia, se a gente fala isso para alguém, é complexo da pessoa que ouve, que tem ódio, entender essa passagem do Mestre. Mas o próprio Espiritismo, através da recuperação dos ensinamentos do Mestre Jesus e da demonstração do que acontece vida após morte, nos mostra a importância do perdão, a importância de amarmos aos inimigos, amarmos ao próximo e, sobretudo, aos inimigos, de perdoarmos, porque aquele que não perdoa para no tempo. Ele fica no tempo, digamos, preso naquele ódio, do qual ele só vai avançar no dia que ele conseguir sair dessa zona de vibração. Então, perdão seria uma forma de caridade, uma das mais difíceis, porque envolve 2 seres. Envolve o outro e envolve a si próprio. Adiantando, acho que já passei do tempo, né? Continuando, em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança dos circos. Em Sidon, os escravos deixaram de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais sofreriam, relegados ao abandono dos valores dos vales de imunidade. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço da palha ao madeiro sanguinolento. E mais uma vez, referindo-se ao nascimento dele, que foi exemplo, todo o decorrer de sua vida foi o exemplo, e para morrer na cruz, ele deu mais uma vez exemplo. Como diz os amigos espirituais, se Jesus ali no alto da cruz, ali já perto de morrer, ele tivesse um pingo de rancor que fosse, uma queixa, eu não digo nem rancor, se ele fizesse um queixume, talvez toda a sua obra se perderia com o tempo. Mas ele foi fiel, ele foi até o final, dando exemplo para toda a humanidade. Irmãos, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade.
Estendamos a simpatia a todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. Muitos divergem a respeito do dia que Jesus nasceu, se foi realmente 25 de dezembro, a data realmente do seu nascimento. E a maioria dos pesquisadores indicam que não, que ele não nasceu nessa data. Entretanto, o importante não é isso. Saber se Jesus nasceu de 1º de janeiro a 31 de dezembro não vai fazer muita diferença. O importante é termos a lembrança constante da existência dele e fazer o Natal de Jesus o Natal específico dentro de nós. Porque para Pedro, o Natal, o nascimento de Jesus em seu coração foi quando ele, depois de ter negado 3 vezes, Jesus reapareceu em sua frente e ele teve a certeza do engano que cometeu e a partir dali ele seguiu um novo rumo. Porque o Natal de Paulo de Tarso foi quando ele, a caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, teve um encontro com Jesus que o deixara cego. Naquele instante, ele aceitou o convite do Mestre sem pestanejar e assim o Natal dentro dele nascera naquele instante. E o nosso Natal nascerá quando? Fiquemos então com essa reflexão.
Boa tarde, gente. Que as bênçãos de Jesus Cristo, nosso Senhor, recaiam sobre esse ambiente. Eu trouxe uma mensagem do livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografia de Chico também, mas antes de entrar na mensagem propriamente dita, vou fazer uma rápida introdução aqui com vocês. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? É uma pergunta que Kardec faz aos espíritos a partir de um entendimento que ele adquiriu com os próprios espíritos, ensinando e trazendo os conhecimentos para ele. Por exemplo, a doutrina nos vem chamar a atenção para mostrar que nós somos espíritos imortais e que o nosso objetivo é alcançar a perfeição moral. É a gente alcançar uma perfeição relativa, mas é uma perfeição. Como na própria sabedoria judaico-cristã, no livro de Gênesis, no versículo 26, no capítulo 1, versículo 26, fala que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso querendo dizer que o objetivo do indivíduo, do espírito, é adquirir a perfeição a tal modo que ele reflete os atributos de Deus. Amor, paz, todos os atributos que Deus tem no ser dele, o espírito tem que refletir a imagem do Pai. Esse é o objetivo, nosso objetivo ao longo da evolução. E justamente para a gente alcançar isso, a gente passa por inúmeros e inúmeros processos chamados de encarnação e reencarnações, que a gente vai adquirindo informação no nosso espírito. E também esse versículo que eu comentei com vocês, de Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando fala que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, está querendo dizer também que o homem tem um poder criador, que é o poder do pensamento. Assim como Deus, pelo pensar dele, a vontade dele, o sentimento dele, ele cria as coisas, o homem também cria, mas só que no nível individual da própria vida dele. Então a gente não pode jogar a responsabilidade da nossa vida para ninguém, a não ser a nós mesmos, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento e também com as nossas atitudes. Aí os espíritos respondem a Kardec. Aí Kardec ele faz um raciocínio assim: ok, o nosso objetivo é alcançar a perfeição, mas é algo muito distante para a gente saber o que é essa perfeição. A gente precisa de termos de parâmetro, de comparação, para a gente se inspirar e seguir. Então os espíritos respondem: Jesus, vede Jesus.
E Kardec desenvolve, a partir da resposta dos espíritos, um entendimento assim: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Quando diz o Espírito Divino o animava, está querendo dizer que Jesus é tão puro que ele reflete o Pai. Ele é tão puro que Deus age através dele. É a mesma coisa dizer, pode ser assim, tipo assim, era Deus agindo através dele. Era o próprio Deus aqui entre nós. É claro que ele é um espírito individualizado como todos nós, mas só com uma evolução espiritual tamanha, que é o que a gente vai entrar aqui agora. Os espíritos também falam que ele é guia. Se ele é guia, o que isso significa? Ele é responsável por encaminhar as almas do planeta Terra rumo a Deus. Deus deu a Jesus, todas nós, que somos almas, filhos de Deus, e Jesus vem, com a sua mensagem, nos mostrar o caminho para chegar até o Pai. E nesse processo, Kardec faz uma pergunta também aos espíritos assim: da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Existe hierarquia no plano espiritual? E os espíritos respondem: muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, a autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Ou seja, no planeta Terra, a autoridade é pela força. Quem tem mais força é que domina o mais fraco. No plano espiritual, quem tem mais força é quem tem a moral mais desenvolvida. Ou, em outras palavras, quem ama mais tem mais autoridade. E aí, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec também, no capítulo 15, no final do item 3, os espíritos trazem um conhecimento que a gente precisa desenvolver a humildade e a caridade, que são as duas virtudes opostas ao egoísmo e ao orgulho, que são as chagas da humanidade. A gente só sofre porque a gente é orgulhoso, a gente se acha muito melhor do que os outros, e também o egoísmo. A gente faz com que todos os processos ao nosso redor se voltem só para nós. É a minha vontade, é o meu querer. Então tudo isso são chagas que tem dentro de nós. E a gente só vai entrar num planeta melhor, num planeta de regeneração, quando a gente combater isso. E aí os espíritos trazem nesse capítulo que eu falei uma mensagem assim: humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar e o que dá ele próprio, Jesus, o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater e não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. O objetivo do espírito é alcançar a perfeição no seio de Deus e, como consequência dessa perfeição, ele alcança a paz, a plenitude de espírito, a felicidade suprema. Mas para alcançar isso, a gente precisa fazer um burilamento interno constante, sem fim, que nunca vai ter fim, a gente sempre vai se desenvolvendo. Agora, entrando na mensagem de Emmanuel, ele inicia trazendo um versículo da Bíblia, de Filipenses, do capítulo 2, no versículo 8, que diz assim: e achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Paulo, Filipenses 2, versículo 8. O Mestre desceu para servir. Do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à plena noite, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência de pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono a cruz do Calvário, do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas
a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Jesus humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. O Senhor, ó Senhor, que não fizestes por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Jesus, ele vem despertar o homem para a vida futura. Tudo aqui é passageiro. A gente veste esse corpo para galgar a nossa evolução. Jesus, ele vem mostrar um ponto de vista, uma maneira de ver a vida diferente. Ele falou no capítulo 6 de Mateus que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará em luz. Mas se seus olhos forem ruins, todo o seu corpo estará em trevas. Querendo dizer que, se você olha para as coisas da vida com um olhar ruim, com atos ruins, com pensamentos ruins, toda a sua vida vai ser ruim também. E você não pode reclamar, porque é consequência do que você faz, do que você pensa, do que você sente. E Jesus vem transformar o homem a partir disso. Porque ele se humilhou, ele não precisava fazer isso. Mas ele fez para quê? Para a gente ter um parâmetro, para a gente ter alguém em se inspirar. Jesus passou por tantas dificuldades na vida, ele não precisava, como eu disse, mas passou para ensinar o homem a resignação, para o homem aprender a suportar as dificuldades da vida com um olhar no objetivo, que é se tornar um indivíduo melhor, um espírito puro. Jesus falou que os pobres de espírito, o reino dos céus, são dessas pessoas. São das pessoas que são humildes, as pessoas que sabem qual é o seu papel na terra, como um grão de areia na praia. Sem o grão de areia não vai haver praia, então cada um fazendo o seu papel. Jesus, como governador do planeta, ele fez o papel dele. Vim reencarnar, é claro que ele já fez a evolução, aqui ele nunca encarnou. Então foi a única encarnação dele nesse planeta. Ele vem para brilhar a luz dele e nos mostrar o caminho, que é através dele que nós chegamos ao Pai. Através da verdade vivida, que é o que Chico falou. Tem uma frase de Chico, que é essa que eu citei agora, assim, ele diz assim, que Jesus ele não é uma personalidade para ser adorada, não é para a gente adorar Jesus. Jesus é uma verdade para ser vivida, é um caminho de consciência que você trilha rumo à perfeição. Então, observe, como os espíritos puros, eles ligam tanto para palácios, para as coisas. Jesus, das estrelas, ele nasceu numa manjedoura. Olha o tanto que eles ligam para isso, não é mesmo? São simples, eles têm uma simplicidade natural. Olha Gandhi, ele tecia a própria roupa dele. Chico Xavier, então. E aí Emmanuel termina a mensagem falando que Jesus ele se humilhou, ele se apagou para que a gente pudesse brilhar, no sentido de que em a gente, se inspirando nele, a gente vai brilhar como ele no céu, no plano espiritual. Cada dia um pouquinho, cada vida um pouquinho, a gente vai evoluindo, adquirindo informação no nosso espírito, até um dia que a gente vai comungar dessa união com Deus, de felicidade suprema, eterna. E para terminar, Jesus vem justamente nos mostrar que a gente tem que suportar cada coisa da vida, sem reclamar, seguindo em frente, tendo foco, que é o amor, que é a luz de Deus no nosso coração, que nos ilumina a vida. A gente fica em paz quando a gente observa a vida de uma maneira mais elevada, porque a gente sabe que tudo isso é passageiro. Mas, quando a gente chegar no plano espiritual, a gente vai ver o que a gente plantou no coração do outro. As palavras, até mesmo os pensamentos que afetam também, as atitudes. E assim eu termino a mensagem fazendo a gente refletir 3 coisas aqui que Emmanuel traz a atenção para a gente. As 2 primeiras é que a gente precisa desenvolver a humildade e a caridade. Humildade e caridade, 2 virtudes opostas ao egoísmo e ao orgulho. E a terceira coisa é justamente o que eu comentei no final, a gente desenvolver a resignação diante das dificuldades da vida. Segue em frente, que se você fizer o que tem que fazer, porque a gente não tem que ficar resmungando das coisas. A vida é como é a maneira como você enxerga que muda as coisas. Então a gente precisa seguir em frente, fazendo a nossa parte. E termino aqui, que as bênçãos do Senhor sejam com todo mundo. E é isso. Muito obrigado. Ambiente, descendo sobre nós.
as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio e entra o amor, vai a guerra, nasce a flor, então cantaremos, aleluia, 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 Queridos irmãos, queridas irmãs, é com grande alegria e o coração enternecido que nós damos uma fala hoje aqui, como instrumentos dos bons espíritos, neste momento em que a humanidade, a Terra, costuma lembrar o nascimento do Salvador. Em Lucas, no capítulo 2, o texto nos diz que acabou de vos nascer um Salvador. E é interessante a gente perguntar por que no texto evangélico foi colocado esse pronome para se referir a todos os espíritos que estão aqui. Acaba de vos nascer. O texto poderia dizer apenas: acaba de nascer o Salvador. E como o texto evangélico, nada é por acaso, tudo tem um sentido, o irmão Vinícius, no livro Na Seara do Mestre, vai nos dizer o porquê desse vos. Quando nós imaginamos que Jesus nasceu para a humanidade como um fato histórico e genérico, nós ainda não conseguimos perceber o verdadeiro significado da vinda dele. Somente quando nós entendemos que esse vos nascer está se referindo pessoalmente a cada um de nós, ou seja, o Cristo não nasceu como um fato histórico e genérico para a humanidade, mas nasceu para que eu tivesse vida em abundância. Então, nessa interpretação desse texto, o irmão Vinícius, que foi do Movimento Espírita em São Paulo, tem vários livros publicados com interpretações das passagens evangélicas, ele vai nos dizer que somente quando nós compreendemos que Jesus veio e o elegemos como o nosso guia e modelo pessoal. Por que pessoal? Porque cada um vai ter o seu momento, o seu dia. Cada um é que faz a sua escolha. Então é por isso que muitos daqueles que estiveram muito próximos a Jesus só vieram entender o significado dele em outras reencarnações, ao passo que outros, presenciando a grandeza do Mestre, a sua fala, os seus gestos, o seu amor nos mínimos detalhes, se encantaram e se elevaram, porque o escolheram como guia e modelo. Então, a vinda de Jesus não é um fato histórico, genérico para a humanidade, mas é uma escolha pessoal. Porque só é a partir do momento que nós, dentro do nosso processo de consciência, é que nós, ao escolhermos os seus exemplos, as suas orientações, é que nós, de fato, conseguimos perceber o verdadeiro significado da vida dele. A vida dele
veio diretamente para a minha vida, para a vida de cada um que está aqui hoje, encarnado e desencarnado, para que cada um pudesse, nos exemplos que ele deixou, nas palavras que ele falou, nos sentimentos que ele demonstrou, pudéssemos dizer: sim, Senhor, eu também escolho-te como meu guia e modelo. Sim, Senhor, eu agradeço a tua presença, o teu amor na minha vida. Porque enquanto espírito que somos, nós não poderemos albergar o amor do Pai, sentindo ao encontro divino, se nós não elegemos, se nós não escolhemos o Mestre Jesus. Porque ele, como foi dito aqui por Marcos e por Ângelo, ele é o guia espiritual da humanidade, é o modelo a ser seguido. E a gente, às vezes, interpreta esse texto que está na resposta dos espíritos a Kardec, na pergunta que Kardec faz aos espíritos. A gente, às vezes, não para analisar. E o momento agora se torna oportuno para que a gente possa fazer uma reflexão. Sabendo, no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico, Emmanuel vai detalhar que Jesus, juntamente com outros espíritos crísticos, porque o crístico quer dizer unido ao Pai, ungido por Deus, que outros espíritos, no comando geral de Jesus, sob suas orientações, construiu, organizou, planejou os mínimos detalhes do planeta que iria nos acolher. Se nós observarmos um pouquinho, como dizem os espíritos, aquilo que não é obra do homem é obra de Deus, a gente conseguirá perceber a grandeza do amor de Jesus por nós. Quando a gente olha a natureza e a gente vê as flores majestosas, as árvores lindas, quando a gente olha para o solo e verifica essa grandeza que ele tem de não só embelezar a estrutura geológica da terra, mas também de nos dar o alimento, as frutas, os legumes. Quando a gente olha para a beleza de um rio, de um riacho, de uma água cristalina, a gente vê a presença de Deus e o amor de Jesus, porque foi com o amor dele que ele planejou cuidadosamente essa estrutura belíssima que a gente tem. Quando a gente olha para o sistema solar, que a gente vê as estrelas, o sol, a lua, a gente para um pouquinho para entender a grandeza desse ser na nossa vida e a importância que ele tem, porque não é de fato possível evoluir sem que façamos nós a escolha pessoal de ser guiados por ele. Ele nos faz um convite, ele não nos impõe nada, ele apenas se mostra aquele que está ali sempre, a nos acolher, a nos dar a mão, a nos fornecer um sorriso e acalentar a nossa dor. E é nesse momento que a gente percebe que nunca estivemos relegados, que assim que Deus deu a ele essa missão, ele vem cuidando de nós, ele vem nos dando orientações em todas as reencarnações que tivemos. Umas vezes nós passamos pelas orientações e não demos
ligança para elas. O nosso estado de consciência ainda estava muito, muito terra a terra. Nós não conseguíamos perceber, mas o amor dele nunca cessou e sempre esteve presente nos mínimos detalhes. Basta a gente olhar a estrutura dos corpos que, com a permissão de Deus, foram construídos para que albergasse os espíritos. A beleza dos sistemas orgânicos, o funcionamento deles, para que nós pudéssemos aprender no seio da encarnação. Por que é que nós reencarnamos? É para aprender. Aprender e provar aquilo que nós já aprendemos. E, em algumas vezes, passar por situações também com o objetivo de aprender. Então, esse amor de Jesus, que vem nos convocando há milênios, para que nós façamos essa escolha. E aqui cabe essa reflexão. Qual o significado do Natal? É o nascimento de Jesus para a humanidade? Ou é o nascimento de Jesus no meu coração? Qual é esse significado da vinda dele para mim? Que relação eu tenho estabelecido com o Mestre Jesus nesta minha existência? Em que momentos eu tenho me lembrado dele? Será que eu tenho me recordado de Jesus apenas quando as dores alcançam o meu lar? Ou será que todos os dias pela manhã eu acordo dando graças ao Senhor e agradecendo a Jesus por mais um dia, mais uma chance, por mais uma oportunidade? Que relação é essa que eu estabeleço com Jesus no momento em que eu vivo com o meu próximo, no ambiente de trabalho, com os meus familiares? Como é mesmo que têm sido os ensinamentos presentes no seu Evangelho no dia a dia da minha existência? Quando nós transferimos o olhar do genérico, o olhar da humanidade, do geral, para o pessoal, para o particular, a gente consegue fazer uma análise mais profunda e realmente saber qual é a escolha que nós estamos fazendo, com todas as oportunidades de conhecimento que estamos tendo, com a doutrina espírita esclarecendo o papel que nos cabe na nossa existência, a tarefa, os ensinamentos dele. E a mensagem que eu escolhi traz um pouco dessa reflexão. É uma mensagem de Emmanuel, baseado no texto das Cartas aos Filipenses de Paulo, capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Com Jesus, diz Emmanuel, ergue-se o homem, da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento,
do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, no dia de hoje, nesse momento que nós estamos aqui na terra e que escolhemos hoje, nesta tarde, fazer uma recordação de nosso Mestre Jesus. Todas as vezes que nós nos deslocamos dos nossos lares para um templo religioso, seja ele qual for, é a escolha que nós estamos fazendo naquele dia, naquele momento. Um tempo sagrado, consagrado à verdadeira vida, que é a vida do Espírito. O trabalho, aquilo que nós fazemos ao longo do dia, as nossas preocupações, se nós elevarmos o pensamento a Ele e pedirmos que Ele nos faça instrumento da vontade, nós também estaremos aproveitando o nosso dia para o nosso próprio bem, em auxílio ao nosso próximo. Então, é nesse sentido que o Natal, ele de fato significa todo dia, a cada dia, que nós abrirmos os nossos olhos, que possamos, por mais difícil que seja a situação que estejamos vivenciando, por mais difícil que seja, temos a certeza de que Jesus está cuidando de nós, de que Jesus nos dá o seu abraço amigo, a sua mão para nos sustentar, o seu colo para chorar. Então, que a gente possa aproximarmos-nos desse irmão celeste, que sem ele, qual seria o sentido da nossa vida e como é que nós iríamos evoluir? Deus nos deu esse irmão como esse modelo e como esse guia. Que bênçãos maravilhosas são essas que temos na nossa vida. Eu sei que em momentos as coisas que acontecem conosco parecem ser intransponíveis, mas a gente não pode perder a esperança. Basta olhar o sol, basta olhar a natureza, basta olhar a beleza dos animais, a beleza do corpo celeste, corpo que foi construído fisicamente para que a gente pudesse aprender, e a beleza de uma oração. E nesse sentido é que a gente começa a fazer com que a vinda dele tenha, de fato, o real sentido para a nossa vida. Muita paz. Isso
expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto, angariareis o pão. Bendito consolador.